Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês então vários exercícios resolvidos, tá? Para que vocês possam ter uma noção aí de como eu vou cobrar a matéria na nossa prova. É um tipo de questão, né, que eu posso cobrar essa questão aí, para vocês classificarem os filmes de acordo com o gênero deles. Tá? Então, percebam, tá? Que eu coloquei em inglês, tá? Pra gente aí reforçar o vocabulário, para vocês lembrarem o vocabulário, tá? Então, aí, a letra A. As Aventuras de Pi, né? A gente sabe aí que é o gênero Adventure, Drama, tá? De Pernas pro Ar 2, é um comedy, é uma comédia. Guerra nas Estrelas, além de ser ficção científica, sci-fi, é um filme de guerra, né? War. Então pode haver essa mescla, tá, de dois gêneros em um só. O Sexto Sentido, thriller, drama, né? O Sexto Sentido é um suspense, né? Ele tem um pouco de drama também. Duro de Matar, action, né? Ação. O Gladiador é um filme épico, tá? E esse George Maltner, o Filho do Holocausto, é uma biografia. Aí vocês podem estar se perguntando, como que eu vou saber, né, qual é o gênero se aparecer um título de um filme que eu não conheço, né? Então eu vou procurar colocar na prova filmes assim bastante conhecidos, tá? Para que vocês não tenham essa dificuldade, ok? E caso, né, vocês não conheçam de verdade o filme, não lembrem dele, vocês vão ter aí a oportunidade de pesquisar. Não tem problema vocês pesquisarem nessa questão, tá? Outra forma de cobrar o gênero, né? Associar o gênero ao filme é fazendo associação, né? Então, a coluna da esquerda eu associei com a coluna da direita. Então, é a mesma lógica da primeira questão que eu apresentei, tá? Então, ali na letra A, o filme Argo, a gente associou, né, a um filme de suspense dramático, tá? O Django, a letra B, seria aí um filme épico americano de faroeste. Os Miseráveis, né? A gente sabe que é um musical, tá? Bem dramático. E 30 Graus Abaixo de Zero é um filme, né, dramático e histórico, tá bom? E a outra questão aí, né, a número 3, seria uma questão de resposta pessoal, tá? Então, what's your favorite movie genre? Né, qual é o seu gênero de filme favorito? No meu caso, é o romance, tá? Então, como que eu responderia? Usando aí o it is, tá? It is romance, é o romance. Eu posso colocar uma questão, né, em que eu vou colocar aí a sinopse inteira, tá? O que seria a sinopse inteira? Seria o resumo, aquela descrição breve do filme e outros elementos, né, como título, direção, elenco, né? Então, isso é que eu chamo de sinopse inteira, tá? Só para vocês entenderem. E eu posso perguntar qual é o gênero do filme, tá? Então, vocês vão ter que pesquisar, né, na sinopse toda para descobrir qual é o gênero. Então, ali, se eu for olhar, né, existe ali um elemento, genre, tá? Que significa justamente o gênero, e ali está escrito comedy, tá? Que seria aí a comédia. Outra questão que eu posso cobrar de interpretação é pedir para que vocês marquem com o X, né, as informações, que eu também posso chamar de elementos, que podem ser encontrados na sinopse, tá? Então, lá naquela sinopse, se a gente for olhar, nós temos direção, temos ali o elenco, a produção e o gênero, tá? Eu vou até voltar lá no texto para vocês observarem esses elementos. Então, como eu falei, os únicos elementos que a gente consegue identificar, né, que estão lá na questão, seria aí a direção, tá? O elenco, a produção e o gênero, tá? Nós não temos aí, entre os elementos, nós não temos o tempo de duração do filme e nem as críticas. Mas esses dois elementos, eles até podem aparecer numa sinopse, mas nesse caso aí não apareceu. Os únicos elementos que a gente possui aí são, no caso, o título,
tá? Que é a seta aí abóbora, a direção, que é a seta vermelha, o elenco, como eu falei, né, que é a seta verde, o gênero, seta branca, a produção, que é a seta azul, e nós temos aí entre chaves, né, o resumo propriamente dito do filme, né, aquilo que é dito sobre o filme, tá? Outra pergunta que eu posso fazer é em relação aos personagens, né? Quem são os personagens do filme? Parece uma pergunta fácil, né, mas a gente pode confundir personagem com elenco, tá? Deixa eu até voltar lá no texto para vocês entenderem. Na seta verde, eu tenho o elenco, o cast. O que é o elenco? É o nome dos atores. No caso ali, a Ariel, né, a Lima, Duarte e o Leonardo. Já os personagens, né, são os nomes fictícios, né, aqueles nomes que eles recebem no filme, tá? Então, o nome dos personagens é o que está envolvido aí dentro do plot, né, dentro do resumo, que é o Stallone, a Aninha e o Márcio. Eu posso também cobrar um verdadeiro ou falso, de acordo com a leitura da sinopse. Né? No caso aí, se a gente fosse procurar no texto, né, cada uma dessas informações, a gente ia descobrir por que, por exemplo, né, os personagens, que é a primeira aí, não moram com a família deles, né? Essa afirmação aí estaria falsa. Né, os personagens vivem com suas famílias. Na verdade, não. Né? Se a gente voltar lá no texto, a gente descobre que eles moram no instituto. Né? A segunda aí, por que é falsa? Está dizendo que os personagens não trabalham. Na verdade, eles trabalham sim, tá? Na biblioteca do instituto. Né? Se a gente voltasse lá no texto, a gente ia descobrir isso. A terceira, por que é verdadeira? Porque realmente eles escapam lá do instituto quando assistem um filme, tá? Então, eles são influenciados por um filme, tá bom? A quarta aí é falsa porque diz que eles fogem de ônibus. Na verdade, eles fogem de carro, tá? E a última diz que eles têm diferentes desejos. E, realmente, cada um deles tem um desejo diferente. Eu vou provar isso a vocês voltando lá no texto. Olha só, o que eu envolvi ali de laranja diz, né, que eles trabalham na biblioteca do instituto e é o lugar, né, onde eles sempre viveram. Então, eles moram lá. O que eu envolvi ali de vermelho diz que eles se inspiram, né, em um filme chamado Thelma e Louise, tá? O que eu envolvi de azul, né, diz o seguinte, que eles fogem usando um velho carro de Gardners, né? Provavelmente é o nome de alguém. E o que eu envolvi de verde, né, mostra aí os desejos, né? São 3 desejos simples. O Stallone quer ver o mar, a Aninha procura por um marido e o Márcio precisa voar, tá? Então, são desejos diferentes. Agora chegaram as questões da gramática aplicada aí ao texto de sinopse. E a gramática, né, que eu optei foi o presente simples, por ser aí um tempo verbal bastante utilizado em textos de sinopse. Tá? Então, de que forma eu posso cobrar o presente simples? Esse aí é um exemplo, tá? Em que eu peço para que vocês escolham o verbo, né, na forma correta dentro da frase. Então, como que eu sei, por exemplo, que a letra A, o verbo love, né? A forma certa é sem o S, por causa do sujeito. Aninha, Stallone e Márcio é um sujeito plural. Na verdade, se eu for trocar por um pronome, seria o pronome they, né, eles e elas. Então, por isso que o meu verbo aí não leva flexão. Lembrando que os verbos só levam S, terminação S, se o sujeito for de terceira pessoa do singular, ok? A letra B. Por que o certo aí é speaks, com S? Porque o meu sujeito é o Stallone, que é o he, tá? Ele. Então, o verbo tem que levar o S. E na mesma frase, de novo, aí eu tenho 2 opções verbais e eu escolhi a watches, tá? Com ES no final. Por quê?
porque eu estou novamente diante aí do sujeito he, ok? A letra C, por que é tells com S? Porque o sujeito é o filme. Se eu for trocar por um pronome, vai ser o pronome it, tá? De terceira do singular. Na letra D, por que é work sem S, tá? Porque o pronome é they, é um pronome aí de terceira pessoa do plural. Então, o verbo não leva a terminação S. E na letra E, que é a última, né? Por que a resposta certa é lives, com S? Porque eu estou diante aí do sujeito Márcio, tá? Esse also aí, essa palavra also, significa também, é um advérbio, tá? Então, eu não considero esse also como sujeito, eu só vou considerar o nome Márcio, tá bom? Se eu trocar Márcio por um pronome, seria o pronome he. Então, S no verbo. Chegando aí na última questão, né, o último exemplo de questão, em que eu posso cobrar aí os advérbios de tempo, né? A gente falou de presente simples, a gente falou que o presente simples é usado para descrever ações habituais, e nós vimos aí alguns advérbios de frequência, tá? Então, como que eu posso cobrar esses advérbios de frequência? Eu posso dar um texto, né, para vocês, sendo que esse texto não vai estar grifado, né, nem colorido desse jeito aí. Eu só coloquei assim para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá? Aí eu vou pedir para vocês, por exemplo, responder as perguntas de acordo com o texto. Eu posso, de repente, colocar um exemplo para facilitar vocês, olha. Olha o exemplo aí. How often, né, significa com que frequência. How often does Marcio get up at 6 a.m.? Com que frequência o Marco se levanta às 6 horas? Então, se eu for lá no texto, né, a resposta é o que está em vermelho. Se eu for lá no texto, eu vou descobrir a frequência que o Márcio levanta às 6 horas da manhã, que seria aí sempre. Lá no texto diz, né? Márcio sempre se levanta. Márcio always gets up at 6 a.m. Aí na letra B eu pergunto, how often does he finish his studies at midday? Com que frequência ele termina seus estudos ao meio-dia? Aí a resposta está de verdinho lá no texto, olha. He usually finishes his studies at midday. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar as palavras da pergunta, eu tenho que procurar lá no texto para descobrir onde é que está a resposta. É bem simples, tá? Aí responde, ele usualmente termina seus estudos meio-dia. Então, isso é só para vocês treinarem o uso dos advérbios. Percebam que como eu estou fazendo perguntas, né, sobre o Márcio, que é ele, né, em inglês, ele, todos os meus verbos aí estão levando a flexão S, né, no caso aí, na resposta, tá? Então, é só para a gente treinar aí os advérbios e a questão da flexão verbal para a terceira pessoa, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero, né, ter ajudado vocês a ter uma noção de como eu vou cobrar a matéria na prova.